Bem-vindo ao canal A Paz de Cristo. Recebe a paz do Senhor Jesus, deste teu irmão em Cristo, irmão Marcelo. Estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, aqui no livro de Gálatas, capítulo 1 e o versículo 6. O tema da mensagem é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos ler, você que tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e vamos ler conosco, que diz assim, ó: Maravilho-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Verso 10. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aí está a palavra do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, direcionando essa carta aos Gálatas, que provavelmente estava enfrentando uma batalha travada com os falsos pregadores que estavam pregando o evangelho maldito, um evangelho anátema, maldito. E nós sabemos que nossos dias de hoje não é diferente. Se o povo do passado, que a igreja do passado enfrentou essas batalhas, no nossos dias também não é diferente. Encontramos pessoas que pregam o evangelho, mas não pregam o evangelho puro, um evangelho santo, o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. As pessoas torcem a palavra de Deus para a sua própria condenação, aceitando a vaidade, aceitando o pecado, a imoralidade dentro da casa de Deus. Os próprios pastores lotando estádios, lotando as congregações, igrejas, e multidões perecendo, porque houve uma palavra contrária. Parece que eles se uniram para ser do contra, para pregar um evangelho errado. Jesus nos ensinou o evangelho puro. Se a igreja se os Gálatas enfrentavam essas provações, essa batalha, foi preciso Paulo repreender. A Bíblia está falando para nós aqui, ó, no verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Um evangelho impuro, um evangelho maldito, sem compromisso com Deus. Esse não é o evangelho que Jesus ensina para nós. Pastores com suas igrejas lotadas, mas não tem uma alimentação pura, uma palavra sadia de salvação para as almas. Quantas almas, se Jesus vier, vai ficar tudo aí? Pastores materialistas, pensando na casa, na mansão, no carro, no dinheiro, pregando o evangelho por interesse próprio, para satisfazer seus próprios desejos carnais. A pessoa chega carregada, oprimida, entra na casa de Deus e sai da mesma forma que entrou, porque o Espírito Santo não está ali dentro, operando, porque eles pregam o evangelho, mas pregam o evangelho impuro, um evangelho sem compromisso com Deus. A porta do céu é estreita, não cabe a minha bagagem, não cabe a sua bagagem. Não existe 2 casamentos, 3 casamentos.
O casamento é um só. E hoje os pastores liberam o divórcio. Estão fazendo da casa de Deus uma bagunça. E Deus vai cobrar naquele grande dia de nós. Se eu sou casado, como eu vou largar minha esposa e casar de novo? Está errado. Mesmo divorciando, eu vou estar errado em pecado. Porque Deus abomina o divórcio. Enquanto a minha companheira estiver viva, se eu casar com outra, divorciar dela e casar com outra, eu vou estar em adultério. E os pastores estão liberando geral nas suas igrejas. Aí, lembrando que a igreja não é sua. Lembrando que a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. Foi Ele que comprou ela com o teu sangue. E se nós não andar conforme a palavra de Deus, nós vamos ser lançados em trevas. Jesus disse que a porta é estreita. Em Apocalipse também diz que não vai entrar nada que contamine a cidade. Com certeza a mentira não vai entrar, o engano não vai entrar, a falsidade não vai entrar, a mentira, o adultério, o divórcio. Vamos santificar a nossa vida. O verso 9 diz, assim como já, ele repetindo novamente, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Você observa que ele repetiu 2 vezes o evangelho anátema. Quantos estão pregando o evangelho por interesse próprio? Superlota suas igrejas. Mas se Jesus vier, quantas almas Jesus vai cobrar desse pastor? Essa pessoa que não prega um evangelho puro. As pessoas estão entrando no evangelho, mas o evangelho não está entrando dentro deles. Carregam a sua Bíblia, têm a verdade na mão, mas vivem no engano. Se nós não examinarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ser enganados pelos falsos profetas que já está dentre nós. Se no passado estava, agora no presente e futuro, no nosso tempo já está também. Vamos fugir do pecado. Vamos aceitar em nossos corpos as coisas santas de Deus. Jesus precisa de avivar a igreja dele, derramar sobre a igreja a presença dele, o Espírito Santo. Mas as pessoas estão vivendo na vaidade, na mentira, no engano. Se Jesus vier, quantas almas vão perecer? Estão com a Bíblia na mão, mas vão perecer porque não obedecem o que está dentro da palavra. Nós não somos santos, não somos perfeitos, temos falhas, temos erros, mas nós temos que consertar os nossos erros, para que Jesus não venha nos reprovar. O verso 10 diz, persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Como que nós vamos agradar aos homens? Fazendo a vontade do mundo, o que eles pregam. Nós temos que agradar a Deus. Se nós agradar ao mundo, ao homem, nós não vamos ser servo de Cristo. Como que eu vou agradar a Deus? Obedecendo a tua palavra, guardando os seus mandamentos. Não é fácil, mas a Bíblia fala para nós perseverar. Porque senão, a nossa caminhada é tudo em vão. Jesus vem e o tempo que nós perdemos é grande. O tempo de se arrepender é agora. Não adianta eu pôr a minha Bíblia e não ler ela, não examinar ela. Eu não posso estar só ouvindo. Eu tenho que examinar para ver se está escrito aquilo que a pessoa oferece. Porque o Evangelho está sendo causa de ganho. Pessoas estão preocupadas no seu dinheiro.
nos dízimos gordos que as pessoas devolvem à casa de Deus. Oferece um evangelho fraco, derrotado, desnutrido, onde as almas estão gemendo, precisando da verdade. E quem é a verdade? É a palavra de Deus. A verdade não está no homem, está em Deus. A palavra de Deus. Se não pregarmos o que está escrito aqui, todo o nosso caminho, todo o trabalho que o homem tem, a mulher tem, é em vão. Se não pregarmos a verdade, se não santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, fugir do mundo, das coisas mundanas, das vaidades do mundo. Pessoas pregam que Jesus só quer o coração. Jesus não quer só o teu coração, não. Ele não quer só o meu coração, não. Ele quer eu de corpo, alma e espírito. Portanto, vamos abandonar o nosso pecado, a nossa vaidade, o mundanismo. As igrejas estão fazendo como o povo de Israel. Saíram do Egito, mas estão carregando as bagagens do Egito atrás. Essas bagagens são um pecado. Jesus ama o pecador, mas ele detesta o teu pecado, meu irmão, minha irmã. O nosso pecado, Jesus reprova ele. Mas ele nos ama, porque foi por isso que ele morreu por nós, por causa do nosso pecado. Mas nós devemos abandonar o nosso pecado, porque não vai entrar nada que contamine a cidade. E que cidade é essa? É a Nova Jerusalém que te espera, irmão. É a Nova Jerusalém Santa que espera, onde as ruas são de ouro, os muros de cristais. É essa cidade que nos aguarda. Mas se nós ficar agarrados ao evangelho falso, o evangelho sem compromisso com Deus, nós vamos ser reprovados. Fujamos do pecado, fujamos do adultério, do divórcio, das coisas imundas que contaminam nossas vestes espirituais. Jesus está voltando e Ele não quer deixar ninguém aí. Mas se nós, pelas nossas fraquezas e rebeldia, não querer obedecer os mandamentos do Senhor, vamos ficar tudo por aí para sofrer. Porque após o arrebatamento, o povo vai ficar desesperado. Um procurando o outro, desespero total. Então, entre pela porta estreita. Receba o Evangelho Santo. Aceite o Evangelho de Jesus, que é puro e santo, que reprova nossas maus obras. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. A minha oração é que Deus possa nos preparar, porque Jesus está voltando. Fiquem na paz do Senhor Jesus.